a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito da OAB São Paulo, tem a honra de apresentar o webinar Estágio Voluntário nas Delegacias de Violência contra a Mulher, evento promovido pela referida comissão, com apoio das coordenadorias regionais da Mulher Advogada e das comissões da Mulher Advogada e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. É uma alegria, sempre é uma felicidade para todos nós receber tantas pessoas do Brasil inteiro. Eu perdi a conta aqui da quantidade de estados que nós temos aqui, de colegas participando dos mais variados estados da nossa federação. Sejam muito bem-vindos. Espero e tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar muito este evento. Eu quero começar agradecendo a nossa expositora por ter aceitado o nosso convite. Ela, que é uma pessoa que está aí numa correria tremenda, o mês da mulher, uma pessoa extremamente solicitada, uma grande palestrante e uma grande profissional, e também uma grande amiga, uma alegria poder dizer que é uma pessoa que eu tenho a mais absoluta admiração. Se cerquem de amigos que vocês admirem. Então, é uma felicidade recebê-la aqui, doutora Renata Krupp, delegada da Delegacia da Mulher, que vai conversar conosco sobre esse tema tão interessante para todos vocês. Será que dá para fazer um estágio voluntário? Como é que funciona para você fazer um estágio voluntário em uma delegacia da mulher? Bem, também quero agradecer quem foi responsável por organizar este evento, a nossa coordenadora da nossa coordenadoria de voluntariado, a doutora Andréia Conceição Cardoso. Um prazer contar com a doutora na nossa comissão, é uma alegria sempre poder contar com esse trabalho tão dedicado que a Coordenadoria de Voluntariado realiza. Quero deixar aqui também consignado o meu abraço à nossa querida Cristiane Passos, que também é coordenadora da Coordenadoria de Voluntariado, que está passando um momento delicado da sua vida. Deixo aqui um abraço de toda a comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, a nossa querida Cristiane Passos. Quero cumprimentar também as nossas acadêmicas que estão aqui representando todos os acadêmicos e acadêmicos de direito da nossa comissão e de todas as instituições de ensino do país. A nossa querida Ana Clara e a Beatriz, que também irão se apresentar a seu tempo. Quero agradecê-las e dizer que a comissão existe por causa de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Agradeço e já encaminho a palavra à nossa presidente de mesa, também sempre em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho que nós sempre elaboramos com tanto carinho, pensando em cada um de vocês. E desejo a todos um excelente evento. Querida Andréia, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada. Gostaria de desejar boa tarde. Eu vou pedir licença a todos os participantes, em respeito às pessoas com deficiência visual e com as pessoas de baixa visão, vou me autodescrever. Eu sou negra, alta, cabelos cacheados, presos do alto, eu uso uma blusa cola V vermelha, eu estou com os acessórios dourados, eu estou maquiada e estou com uma calça branca. Sejam todos bem-vindos a esse evento, é uma honra poder presidir essa mesa. Bom, a doutora Adriana já agradeceu, mas eu venho agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, a secção de São Paulo, em nome do presidente Caio Augusto Silva, né? Eu agradeço também a ilustre Adriana, que é presidente da nossa comissão. É uma honra poder trabalhar com ela, poder participar desses eventos. É um grande conhecimento, aprendizado também, né? E eu gostaria de agradecer às nossas debatedoras, que logo mais também vão se apresentar, Ana Clara e Beatriz. E, enfim, eu agradeço e apresento a nossa expositora de hoje,
que gentilmente veio ceder o seu tempo para nos prestigiar com o seu conhecimento, e ela irá tratar sobre o tema de estágio voluntários na Delegacia de Violência contra a Mulher. Eu quero dizer que é uma honra e logo passarei a palavra a ela assim que eu descrever o currículo dela. Doutora Renata Lima Andrade Krupp, é um prazer estar aqui com você. Delegada de Polícia de São Paulo, especialista no combate de prevenção à violência doméstica e familiar, professora universitária, membro do direito da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas de São Paulo, criadora do programa Homem Sim, Consciente Também, e coautora das obras jurídicas Direito Policial, Temas Atuais, e Lei Maria da Penha, Comentários, Artigos por Artigos e Estudo Doutrinário. Com vocês, a palavra. Muito obrigada, doutora Andréa. Boa tarde a todos e a todas. É uma imensa alegria participar deste evento. Doutora Adriana, quero já agradecer também pelas palavras. É muito bom quando nós estamos entre amigas e amigos, né? Tem alguns também que entraram que eu consegui acompanhar um pouquinho. E eu espero que vocês gostem da apresentação. Falar de Delegacia da Mulher, para mim, é algo maravilhoso, porque eu gosto muito do tema. É uma área muito complexa de trabalhar, mas ao mesmo tempo gratificante. Então, eu vou explicar um pouquinho no decorrer da nossa exposição. Então, eu gostaria de primeiro compartilhar os slides. Eu gostaria também de me descrever em respeito às pessoas com baixa visão, né? E as pessoas com deficiência. Eu sou branca, sou de cabelo preso, sou loira com luzes, estou de camiseta branca, com fones de ouvido, no fundo um armário de madeira escura, e a minha imagem está aparecendo um pouco escura por conta da câmera, mas acredito que deu mais ou menos para saber como eu sou, né? Olhos claros, verdes, e estou super com uma cara de cansada. Mas vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Conseguem visualizar? Legal. Então, nós vamos falar um pouquinho em questão de estágio voluntário na Delegacia da Mulher, que eu posso dizer para vocês que quem passa pela Delegacia da Mulher se torna outra pessoa. Pode dizer que são duas sensações, uma antes e a outra depois. E vocês vão... Já estou preparando para vocês ficarem bem... não verem a hora de saber como que funciona. Bom, para que haja a questão do estágio, né, a formalização do estágio voluntário na delegacia, há necessidade do convênio da faculdade com a Secretaria de Segurança, né, a regulamentação pela Lei 11.788, que fala sobre a lei do estágio, né, que pode ser... a lei diz do estágio voluntário ou não, né? Todos os estágios que tiveram... que acontecem envolvendo a segurança pública, eles são voluntários, né? Não há uma contraprestação, a não ser que esteja vinculado ou ao CIEE, ou na época em que havia o Fundap, né? Teve um período em que havia essa possibilidade de recebermos estagiários da Fundap, onde havia também a remuneração desses profissionais, né? Tem de estar vinculado, né, ao ensino, tanto ensino superior ou de ensino médio, dependendo da área que está, também há a possibilidade de serem encaminhados para a delegacia para que façam um trabalho na questão burocrática ou acompanhar o desenvolvimento do trabalho de polícia judiciária, né? Então, essa necessidade do convênio e o termo de compromisso, né? Essa questão mais burocrática que vai mais de encontro à unidade de ensino do que para os alunos propriamente, né? O interesse neste momento. Mas vamos lá, o que realmente vocês gostariam de saber, né? A Delegacia da Mulher, a primeira delegacia, ela foi criada por intermédio de um decreto, em 85,
para que tivesse o atendimento diferenciado. Havia muitos casos de violência doméstica, muitos casos de violência de gênero, né? E essa primeira delegacia foi criada no centro de São Paulo. A doutora Rosmarie Correia, que foi a primeira delegada dessa delegacia, e acreditando-se que não tinham muitos casos, né? Então, mas no primeiro dia foram mais de 200 mulheres procurando o atendimento, né? Então foi algo que se demonstrou muito necessário, né? Uma política pública de extrema importância, e é uma das que funciona desde sua criação, né? Então, houve um segundo decreto criando outras unidades da Delegacia da Mulher também na capital, mas logo na sequência, em dezembro de 86, houve a lei criando no estado de São Paulo. Então, entrou na estrutura da Polícia Civil, propriamente, as delegacias da mulher. Cada delegacia da mulher ela é vinculada a uma seccional, né? Então, o estado de São Paulo ele é dividido em departamentos. Nós temos o departamento da capital, o departamento da Grande São Paulo e 10 departamentos no interior de São Paulo, né? Dentro desses departamentos, há as seccionais, né? Então, um outro núcleo que responde por diversas delegacias, né? E dentre elas, né, especializadas ou territoriais, dentre elas cada uma tem a delegacia da mulher. Há regiões com mais de uma unidade, em outras uma única. Por exemplo, eu estou em Diadema temos apenas uma delegacia, que responde por toda a cidade, né? Então, nós temos área livre de atuação. Nós temos atualmente o decreto 65.127 de 2020, que fez a modificação das atribuições da Delegacia da Mulher. Então, no começo da criação, até antes do decreto 65.127, nós tínhamos como atribuição investigar crimes envolvendo mulheres, crianças e adolescentes vítimas. Então, todos os tipos de ocorrências onde a mulher era vítima era encaminhado para a Delegacia da Mulher. Hoje não mais. Nós atendemos agora, desde 12 de agosto, apenas casos envolvendo violência doméstica e familiar, né? Ou seja, os casos que envolvem a Lei Maria da Penha, uns 340, e os crimes sexuais. Quando falamos dos crimes sexuais, nós vamos falar das vítimas criança, adolescente e gênero feminino, não apenas o gênero feminino. Então, vejam, a criança adolescente deixou de ser atribuição da Delegacia da Mulher e passou a ser das delegacias territoriais, salvo nas localidades onde há a delegacia que chama DIJU, né, da Infância e Juventude. Não são em todas as localidades que ela existe, é mais nos departamentos do interior. Então, quando vocês estiverem diante de uma situação onde envolva criança, adolescente e vítima que não seja violência sexual, tem que ser encaminhado para uma delegacia territorial. O que seria delegacia territorial? A delegacia que atende todos os tipos de ocorrências. Isso em São Paulo. Em outros estados, né, aproveitando que entraram colegas de diversos estados, em outros estados, alguns estados têm a Delegacia da Infância e Juventude, né, que, por exemplo, no Rio Grande do Sul existe essa delegacia especializada, inclusive ela se tornou referência, e nos estados como um todo, na questão de violência doméstica, grande parte dos estados, as delegacias da mulher só atendem violência doméstica também. Não todos os casos que a mulher seja vítima, mas assim, seria só violência doméstica familiar também e feminicídios, né? Então, algumas delegacias de outros estados atendem também feminicídio e violência doméstica ou apenas violência doméstica, né? Mas tanto em São Paulo quanto nos demais estados do Distrito Federal, nós podemos dizer que a natureza de uma delegacia da mulher ela é sui generis. Por quê? Você não vai lidar com bandidos, né, entre aspas. Você não está lidando com criminosos no sentido estrito da palavra. Você está lidando com famílias desestruturadas, famílias que elas não conseguem achar o seu eixo.
Houve muitos problemas estruturais na infância e adolescência de várias pessoas, né, desse núcleo familiar, tanto da mulher quanto do homem, e por conta disso, quando ela formou a sua própria unidade, o seu próprio núcleo, houve problemas que não conseguiram resolver. Por exemplo, quando a gente fala que está instalando o ciclo da violência, o patriarcado, o machismo, ele está nessa questão porque ele trouxe da família, né? Esse homem, ele sabe lidar dessa forma com as questões. Ele não soube como lidar com uma mulher, ele não soube como lidar com as suas próprias frustrações, e por conta disso, quando ele está com uma mulher, ele acha que ele está na propriedade dela, né? Então, nós precisamos quebrar esse ciclo, e por conta disso, acaba chegando para a delegacia da mulher, para a gente poder entender tudo isso. E precisamos acolher essa família, né? Quando a gente fala de sui generis, é na questão de, além do trabalho de polícia judiciária, nós precisamos fazer todo um trabalho de rede no seu entorno, porque uma mulher que sofre a violência, ela não está apenas querendo externar isso para o Estado, ela também quer sair dessa violência, só que não é todos os casos que ela quer romper o relacionamento. Ela quer manter o vínculo, mas não quer manter a violência. E como lidar com isso? Se não tivermos todo um conhecimento, além do trabalho de polícia judiciária, além da questão investigativa, não vamos fazer tanta diferença na vida dessa mulher, né? Então, nós precisamos fazer o quê? Esse acolhimento. Nós precisamos entender todo o contexto dela, né? Todos os pormenores, para aí sim a gente consegue fazer a diferença. Ou seja, quando ela vem para a delegacia, ela conta o que aconteceu. Por exemplo, eu fui agredida. Só o fato de saber que ela foi agredida não é suficiente para fazer o acompanhamento dela. Você precisa saber de todo o histórico. É o tempo que ela é casada, o tempo que ela conhece o seu companheiro, se ela já foi agredida, se ele tem histórico de violência, se ele tem vício, se trabalha, qual o grau de escolaridade. É importante saber se há animais de estimação e quem é o dono deste animal. Por quê? Porque muitas vezes é a mulher que o animal se reconhece, né, como no comando, e ele acaba agredindo ou desfazendo desse bichinho para atingi-la de forma indireta, né? E isso faz com que a violência se potencialize. Só que não vai ser algo aparente para ela, né? Para as outras pessoas, mas vai ser para ela, né? Então vai atingir a questão emocional, né? A saúde mental dessa mulher está sendo atingida, e não físico, porque ele sabe que se ele fizer alguma agressão física, é mais fácil dele ser punido. Então, a gente tem que tomar também todos esses cuidados. Então, qual que é a importância de estagiar na delegacia da mulher? É você entender esses pormenores, né? É você poder fazer o acolhimento diferenciado, né? Então, serão diversos conceitos que se aprende na faculdade de Direito, você aplica, né? Então, questão de direito de família, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direito ambiental, dentre outros, além da área criminal. Então, se você quer fazer a diferença naquela família, você tem que vir com o coração aberto, você tem que estar na delegacia com o coração aberto e permitir que essa pessoa consiga externar. A mulher, quando chega numa delegacia da mulher, ela chega muito fragilizada. Eu digo que ela sempre chega dando as mãos para a morte, porque ela tentou. Ela demora, em média, 5 anos para fazer a primeira denúncia. Então, se ela demorou 5 anos para fazer essa primeira denúncia, ela deu um grito de socorro e ela não foi bem acolhida, ela vai voltar a se fechar e aí a gente pode esperar que um possível feminicídio. E não é isso que nós queremos, né? Então, quando o estudante chega numa delegacia para fazer o estágio, qual que é o mais interessante? Ele iniciar observando como as pessoas chegam na unidade, né? Quais são os anseios dela, o que ela espera chegando ali. Às vezes não é nem caso de crime,
às vezes é só uma orientação, às vezes ela quer apenas desabafar um pouco, né? Tirar toda aquela dor, encontrar meios de ter um acompanhamento psicológico. Ela não quer denunciar o seu agressor, mas como que a gente vai saber se não ouvi-la, se não der credibilidade? Aquela história, ela sabe porque apanhou, ou alguma coisa ela fez para estar nesse patamar de sofrimento, isso não procede. Né? A realidade, a dor de uma pessoa é diferente em outra. Né? Então, quando o estagiário ele acompanha esse tipo de ocorrência, ele consegue desenvolver ainda mais o seu lado humano. Né? Então, nós não podemos ser parciais, mas nós temos de ter a sabedoria de pegar todo o conjunto de informações e transformar isso em atuações. Então, para você ter uma linha investigativa, você precisa de ter todos esses elementos. Né? E conhecer a rede de proteção, né? A rede de atendimento municipal e saber como articular. Então, como o estudante vai fazer isso? Observando, né? Observando os profissionais que estão ali na unidade, acompanhando quando é feito o acionamento. Os profissionais do município, muitas vezes, eles comparecem na unidade policial ou é feito o contato e essa mulher ela é levada até o serviço. Mas como você vai acionar sem saber o que funciona? Né? Então, eu estou fazendo um estágio na capital. Ok, então quais são os serviços de acolhimento à mulher que tem nas proximidades da unidade onde eu trabalho, que eu vou estagiar? Tem CREAS, tem CRAS, tem Conselho Tutelar, tem casa-abrigo, tem algumas instituições sem fins lucrativos, que pode também fazer uma parceria de se atende. Ótimo, tem vários serviços. Conforme a pessoa vai chegando na unidade, ela vai fazer o boletim de ocorrência, vai narrar todos os fatos, para que aí sim ela possa depois ser encaminhada para esses serviços. Mas eu sou estagiário de direito, eu vou querer advogar, eu vou querer prestar um concurso. Sim, só que se você conhece todos os serviços que estão nas imediações, as suas teses podem ser complementadas com os relatórios desses serviços. Então, vejam, eu vou advogar para família X. Então, eu posso verificar no momento de demonstrar a dor e a fragilidade dela com os relatórios, relatório psicológico, relatório médico. Muitas vezes ela não quer fazer nenhuma denúncia, porque ela pode perder o emprego, e aí você vai saber quais serviços de fortalecimento, vai dizer a ela que ela não vai perder o emprego, ela tem a estabilidade previsto na lei. Então, vejam, tem vários detalhes, questões de rede que você pode levantar e pode fazer a diferença no momento da atuação com aquela mulher, com aquela família. E não só com a mulher. Né? Então, vejam bem, quando a mulher chega numa unidade, nós recebemos aquelas informações como sendo verdadeiras. Né? Então, não é colocado em xeque em momento algum. Então, se ela disse que ela foi agredida, foi ameaçada, foi ofendida, está sendo perseguida, tudo isso é levado em consideração e é documentado. Né? Depois vai ter o momento em que o agressor apontado, ele será ouvido, né, dará a versão dele e também serão considerados, porque no final nós teremos toda uma investigação para verificar se há procedência, se há elementos que pautam um ou pautam no outro. Né? Então, esses acompanhamentos fazem com que percebamos quais são os protocolos. Então, eu preciso acionar a Patrulha Maria da Penha. Então, como que eu vou fazer? Quais são os protocolos que eu tenho para que fazer o acionamento? Essa mulher precisa retirar os seus pertences no seu imóvel. Quais são os protocolos que devem seguir? Ela precisa ser abrigada, porque o recâmbio dela para uma outra cidade ou para a família ela não tem meios de fazer só por meios próprios. Como que eu vou fazer isso? Então, tudo isso, o estagiário ele vai observando nesse primeiro momento.
Então, ele ficará ali no plantão, vai observar tudo o que está acontecendo, vai chegar um momento que ele vai ter a oportunidade de conversar com as pessoas que estão procurando serviço, contribuir nessa triagem para ver o que está acontecendo, tirar as suas dúvidas com os profissionais de segurança, né, daquela unidade. Então, tudo isso logo no começo. Então, vejam, parece bobagem, vai ficar em observação nos primeiros dias. Olha quanta coisa você acaba aprendendo antes de você entrar mesmo na questão do processo penal, na questão de inquérito mesmo. Tá? E quais os ganhos? Então, vai adquirir uma visão ampla do conceito de família desestruturada, relacionamentos tóxicos, violento, os mecanismos de acionamento dos serviços, as estratégias que vão ser utilizadas, né? A sua atuação profissional, ela vai ser ampliada. Mas se você disser para mim assim, olha, em determinado local há pontos de tráfico de drogas, aí tal lugar há muito furto, muito roubo. Então, se você analisar onde falhou, em que parte da estrutura falhou, né? Na questão da família. Então, ela estava dentro de uma família desestruturada. Então, se ele foi para o tráfico, se acabou indo para as drogas, porque alguma coisa falhou ali no seio familiar. Mas o que daria para fazer naquele seio familiar? Daria para fazer um acolhimento da mulher, um acolhimento do homem? Daria para fazer, buscar políticas públicas para aqueles filhos, para aquelas... uma reorganização? Daria, né? Então, quando a gente fala de delegacia da mulher, se ela tem um bom trabalho, um bom desenvolvimento, ela contribui para que haja um fortalecimento também das demais políticas públicas no seu entorno. E isso acontece quando todos agem com a vontade de fazer a diferença, né? Quando chegam profissionais, quantos estagiários já conseguiram desenvolver as teses de conclusão de cursos baseado no seu estágio, né? Trazendo novos olhares, trazendo novas modalidades de observância, de atuações, né? Então, isso é de extrema importância. Muitos casos que advogados encaminham para a delegacia da mulher, elas são desnecessárias. Por quê? Porque não tem o conhecimento de como é a atuação da unidade, né? Então, o que os senhores estão fazendo hoje, né, esse acompanhamento, buscando mais conhecimento, saber como é a estrutura, isso é de extrema importância, porque vocês vão evitar um desgaste depois de um... na dúvida vai na delegacia, mas você pode evitar também, tá? Você pode evitar, porque você já sabe o conhecimento, você já sabe como que é a rede. Olha, ao invés de você ir na delegacia, você pode ir no serviço X, no serviço Y, eu vou te acompanhar, né? Ou pegue uma pessoa que está fora do seu problema, um amigo, um familiar, e acompanhe. Então, tudo isso você consegue tirar acompanhando uma rotina de delegacia da mulher, né? Entender o ciclo da violência vivido. Mas ela mudou o comportamento, olha, ela está muito cabisbaixa, não está mostrando muita credibilidade. Na realidade, tudo isso são elementos que você começa a ter a percepção de que realmente é grave. Quantos são os agressores que procuram a unidade policial para dizer, não, ela é louca, olha quantos receituários médicos ela tem, são 500, já teve casos de ter 500 receituários médicos com medicação controlada para tirar a credibilidade daquela mulher. E, na realidade, aquilo ali foi mais uma prova de que ele estava contribuindo para que ela ficasse fragilizada, né? Então, entender também essa questão do ciclo é muito importante para ter uma atuação antes do agravamento, né? Identificar com menos riscos os casos de alienação parental. Então, embora haja muitas mulheres que estão sofrendo a violência, elas usam alienação parental para atingir o agressor. Então, elas acabam perdendo um pouco do caminho dela por conta de bobagens, né? Então, os filhos acabam sofrendo porque ela está tendo um conflito com o agressor e ela não sabe como agir. Então,
começa a gerar um sofrimento desnecessário. E como nós vamos fazer a orientação? Nós vamos orientá-la a não agir dessa forma, a buscar os meios jurídicos para solucionar, ao invés de agir dessa forma, porque ela pode ser prejudicada, né? Embora não seja um caso, pode desencadear outros crimes nessa atuação dela de alienação parental, né? E a rotina policial, né? A rotina policial interna para quem busca o concurso público nessa área, né? Ou para ser operacional, ou investigador, escrivão de polícia, agente policial. Em outros estados também muda a nomenclatura, ser delegado de polícia, delegada de polícia, que aparenta ser algo muito tranquilo, mas é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante essa rotina. Aprimorar os conhecimentos e agilidade na busca da informação. Quando você está atuando em algum caso, você precisa ser rápido. Assim que você acaba de receber essa informação, você já precisa ter uma estratégia na mente para que você possa ter os primeiros atos. Então, isso é muito bacana, porque você pode, ao mesmo tempo que você está tranquilo na unidade, chega uma informação, você tem que decidir se você vai para o local, se você tem de ficar, se você vai acionar algum serviço, se você vai acionar apoio, se você tem que sair armado, se você tem... se é algo que você tem que ter um pouco mais de cautela. Então, todos esses detalhes você vai aprendendo conforme vai chegando as observâncias, né? Entender como desenvolve uma investigação, como são documentados. Então, chega um boletim de ocorrência, a autoridade policial ela vai avaliar todos os elementos que estão ali, as provas que já foram encaminhadas pelo denunciante, pela denunciante, e ali a gente vai decidir se vai ou não instaurar inquérito policial. Há casos em que não é interessante imediatamente instaurar inquérito, mas ter uma investigação inicial. Após essa investigação inicial, com outros elementos, aí sim, há a possibilidade de criar estratégias de polícia judiciária, ver como vai agir. Olha, eu estou com 2 linhas de pensamento, pode ter acontecido assim ou assim. Então, eu vou partir pela estratégia A, se no meio do caminho tiver que não procede, a gente tem o caminho B para dar seguimento. E aí vamos buscando, né, indícios de autoria, a materialidade, e com todos esses elementos nós podemos solicitar medida protetiva de urgência, nós podemos solicitar representar, né? Então, o delegado de polícia, ele não pede, né? Ele representa. Ele vai representar por uma protetiva, uma prisão preventiva, uma temporária, uma busca e apreensão. E vamos supor, na questão da busca e apreensão, que é o mais comum das pessoas terem dúvidas, né? Então, com o mandado, nós vamos até o local, se for necessário, pé na porta, em horário diferenciado, né? Tudo isso constará no mandado de prisão, no mandado de busca e apreensão, e aí sim nós fazemos todo o levantamento, busca todos os elementos necessários e voltamos para a unidade para que conste no inquérito policial. E como que o estagiário vai agir nessa questão do inquérito? Ele vai acompanhar, né? Ele vai acompanhar a oitiva da vítima, a oitiva do possível agressor, o autor da violência, das testemunhas, ele vai ter acesso às provas já produzidas, e sempre tendo a descrição. Tá? Então, tudo aquilo que é visto dentro do inquérito tem que ter são documentos sigilosos da Delegacia da Mulher, né? Nós lidamos com situações muito sensíveis. Então, tem que ter toda uma descrição, né? Nada de depois comentar nome e sobrenome após ter o acesso. E contribuir também na hora de fazer o relatório final. Né? Então, a parte interessante para o estagiário é quando ele tem o acesso para contribuir no momento de fazer um relatório, por exemplo. Então, ele pega um inquérito, ele faz um relatório, né? vai ser revisado, né, pela autoridade policial,
E ali ele vai conseguir entender o boletim de ocorrência, como foi feito, todos os elementos que ali constam, o que faltou ali e precisou fazer uma diligência posterior, como foram feitas essas diligências, como foram recepcionadas todas as falas que chegaram, muitas vezes chegam denúncias anônimas, e são verificadas, tanto dentro do inquérito, como uma denúncia anônima isolada, que ela vai passar por um levantamento, e a partir daí são feitos os registros e as instaurações necessárias. Enfim, o estagiário ele vai ter todos esses elementos. E o que vai ser interessante na atuação dele depois profissional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu fui estagiária, eu acompanhava muito o meu marido. Meu marido é escrivão de polícia e eu acompanhava ele na delegacia. Então, eu acompanhava uns flagrantes, acompanhava algumas diligências. E quando eu fui advogar, eu comecei a perceber os detalhes que tinha no inquérito policial e que eu podia atuar de uma forma para contribuir, né, na minha atuação, ou na defesa, ou auxiliando na acusação, e isso contribuiu muito. E a minha experiência, olha que interessante, a experiência que eu tive na delegacia, eu levei para a minha vida profissional, e quando eu passei no concurso público, as experiências que eu tive como advogada, eu trouxe para a minha vida como delegada de polícia. E muitos detalhes que eu conseguia absolvição enquanto advogada, eu comecei a fechar quando na atuação de delegada. Olha, não posso deixar essa falha aqui. Eu deixava um pouquinho o advogado de cabelo em pé depois, né? Fechava todos esses detalhes. Então, estagiar na segurança pública é você ter uma caixinha de surpresas, né? Então, num dia é tranquilo, no outro dia você tem ocorrências que você precisa parar, estudar, levantar as teses. Tem imprensa, muitas vezes, envolvida, né, querendo saber a informação, então ter a tranquilidade para lidar com eles. E todas essas observâncias são de extrema importância para que a sua vida profissional seja ainda mais brilhante. Tá? Então, acredito que seja essas informações mais essenciais. Eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas que os senhores tiverem, e muito obrigada pela oportunidade. Eu devolvo a palavra, menina. Quero agradecer muitíssimo. Então, aqui o chat está lotado, né, de elogios, as pessoas absolutamente encantadas. É muito inspirador e é maravilhoso poder ouvir alguém que ama aquilo que faz, alguém que fala com brilho nos olhos, né? Alguém que fala com aquela paixão de quem está realizando um sonho quando sai para trabalhar, né? Isso eu acho que é o sonho de todos, de realmente poder fazer diferença no mundo. Então, quero agradecer muitíssimo. Só peço desculpas a todos e todas, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. A Andrea tinha me falado para eu fazer a descrição, a gente já havia combinado isso, e eu me esqueci, desembestei a falar e me esqueci. Bem, eu estou de óculos, um óculos com armação vermelha, eu tenho os cabelos longos, cacheados, eles estão numa cor meio indefinida, entre o loiro e o ruivo, alguma coisa meio estranha, mas estou usando um batom vermelho, tenho os olhos castanhos, estou maquiada, estou com uma blusa marrom. Peço desculpas aí por esse esquecimento. Vou passar a palavra para a Andrea também, para ela fazer seus comentários em relação à fala da doutora Renata, agradecendo muitíssimo pela exposição. Muito obrigada pela excelente explicação. Um grande aprendizado. Eu anotei algumas perguntas aqui, mas depois, se tiver a oportunidade, eu vou fazer, mas eu vou abrir o debate para os membros que estão participando e vou passar a palavra para as duas debatedoras. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Clara, sou acadêmica de Direito e embaixadora
da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Vou me apresentar. Tenho cabelo castanho escuro, estou de óculos, blusa azul. Quero agradecer à delegada Renata Lima pela excelente exposição e dizer que a senhora é um motivo de orgulho para nós, acadêmicos de direito, tá? Tem bastante perguntas. Vou começar com uma aqui. Deixa eu ver aqui. Fabiano pergunta assim: em 2017 ou 2018, procurei a Delegacia da Mulher e verifiquei se podia fazer estágio obrigatório de forma voluntária, mas fui informado que não tinha espaço para fazer o estágio, devido a ter muitos estagiários na fila. Como se cadastrar para fazer estágios em outra delegacia? Qual órgão procurar para se candidatar para esse estágio? O mais correto é a faculdade, conversar na faculdade, no setor de estágios, para que procurem a delegacia seccional da região, para que façam o convênio, né? Para que haja o convênio, e assim eles vão liberar as vagas, não só na Delegacia da Mulher, como nas delegacias territoriais e outras especializadas. Então, em uma seccional, você tem, além das territoriais, você tem as delegacias do meio ambiente, de entorpecentes, de drogas, homicídios, ambiental, investigações gerais. Então, há campos de estágio em várias delegacias, não só na Delegacia da Mulher. Então, quando você faz o convênio, há a possibilidade de fazer... abrir a vaga em várias unidades. Então, tem essa burocracia também para seguir. Beleza, então. Obrigada. Beatriz, você quer fazer a próxima pergunta? Sim. Primeiramente, quero agradecer a doutora Renata, né, por estar ensinando, divulgando aí sobre o estágio na Delegacia da Mulher. E meu nome é Beatriz, né? E respeito também as pessoas com baixa deficiência visual. Eu vou me descrever agora. Eu tenho cabelo preto, comprido. Neste momento, eu também estou usando batom vermelho. A minha pele é uma pele clara e também eu estou vestindo uma blusa preta, de cor preta, né? Agora eu vou pegar aqui algumas perguntas dos alunos aqui presentes. Só um momento, peraí. O Raxo Camilo pergunta: doutora, existe algum tempo de acompanhamento para cada denúncia pela equipe que esteja recebendo a denúncia? A doutora, por ser a titular, tem esse cuidado ou segue-se um rito diferente? Cada vez que chega uma ocorrência que há necessidade de uma investigação, entendo a instauração de inquérito policial, a cada 30 dias, esses autos são encaminhados para o fórum, né, e aí nós solicitamos mais prazo para que haja a continuação das diligências. É inviável, em grande parte, 90% dos casos, é inviável a investigação em 30 dias, porque são muitos casos. Então, nós temos uma média por mês de casos novos, de 100 casos novos mês. A média. Às vezes muito mais, às vezes pouco menos, mas são muitos casos. Então, nós precisamos dessa dilação. Há a prática jurídica de concessão de 60 dias, tá? Por conta da burocracia, né, da questão do direito processual. Então, mas ainda assim, de tempos em tempos, conforme 30 ou 60 dias, dependendo, né? O Código de Processo Penal, são 30 dias. Então, venceu os 30 dias, você devolve, o juiz vai analisar, né, ouvido o Ministério Público, depois retorna com mais prazo de investigação. Então, há necessidade, sim, de observar essa questão. Também tem os casos onde a autoria é desconhecida, principalmente quando envolve estupro. Então, não tendo a autoria conhecida, nós vamos fazer as diligências o tempo que for necessário, até esgotar todas as possibilidades de levantamento. Com o indicativo da possível autoria, há a instauração de inquérito e todos os atos investigativos feitos anteriormente, eles são juntados nos autos, né, comunicado o juiz,
e a partir daí nós damos seguimento também, seguindo todo o rito processual, né, toda a questão de inquérito policial, para que não haja nenhum tipo de nulidade, nós que não percamos qualquer tipo de prova. Obrigada, doutora, obrigada pela resposta. E agora eu passo a palavra agora para Ana Clara, que ela vai ver se tem mais alunos com mais dúvidas. Vamos lá. A Letícia, ela pergunta assim: como funciona o processo de escolha da delegacia em quem vai trabalhar depois de passar no concurso para delegado? Após a aprovação no concurso público, né, a cerimônia de posse, nós passamos pela academia de polícia. A minha academia, ela teve a duração de 9 meses. Seria de 1 ano, mas por questões, à época, que precisava muito dos delegados já atuando nas delegacias, então foi diminuído o tempo e nós ficamos 9 meses em curso. Após a academia de polícia, no encerramento, nós temos notas, né? Então, nós estamos em trabalho, nós já estamos trabalhando quando está na academia. Quando termina o curso, nós temos notas, tá? Então, há uma classificação e as delegacias que têm vaga para assumir, né? Nós começamos nos plantões e depois conforme o seu desempenho, vai assumindo delegacia, vai ser assistente. Então, você escolhe a delegacia a partir dali. As especializadas, hoje não mais na questão da violência doméstica, porque tem plantões agora, né? As delegacias 24 horas, Delegacia da Mulher 24 horas, elas têm plantões. Então, elas podem também receber delegados novos. Mas antigamente não tinha. Então, você começa no plantão e você escolhe. Então, dentro das vagas da sua classificação, você vai escolhendo a sua vaga. Eu não comecei na Delegacia da Mulher, eu comecei numa delegacia territorial, como plantonista. Então, trabalhava 12 por 24, 12 por 72. E por conta do meu desenvolvimento, eu fui convidada a ser assistente do titular da unidade. E depois, o seccional, ele me convidou para assumir a Delegacia da Mulher, onde estou até hoje, já completando 9 anos. Então, é esse o desenvolvimento dentro da carreira, né? Beleza, então. Obrigada. E... Nada. Oi, peraí que eu vou pegar mais uma pergunta aqui. Peraí. Bom, tem aqui a pergunta da Débora. Ela queria saber mais sobre a delegada, sobre o concurso e a experiência que ela viveu. Tá. O concurso foi um concurso muito difícil, foi considerado um dos mais difíceis dentro da história de concursos da Polícia Civil. Foram várias fases, então, primeiro a prova teste, depois a dissertativa, aí teve a psicotécnico, prova física e a prova oral. Então, não foram fáceis, cada etapa dessa foi um sofrimento muito grande. Foi meu segundo concurso, eu prestei em 2006, não fui aprovada na primeira fase, porque eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita facilidade de escrever e não tinha muita técnica nas provas de múltipla escolha. Então, eu não fiz o mínimo. Então, na prova de São Paulo, você precisa acertar no mínimo 50% de cada matéria, de cada bloco. Então, você não pode, por exemplo, fazer 90 pontos e em um dos blocos você não conseguiu fazer pelo menos metade dos pontos, senão você é reprovado. Então, foi o que aconteceu comigo na primeira prova. Eu fui muito bem em algumas matérias e péssima em outras. E na segunda eu consegui. Depois, nas fases seguintes, não tinha essa questão de blocos, mas também foram muitas exigências. Eu me preparei muito antes.
Eu estudei 3 anos para conseguir a aprovação. Durante a academia de polícia, eu queria ficar no ABC mesmo, né, no departamento da Grande São Paulo. Vim para Diadema, tinha vaga na cidade onde eu moro, que eu moro em Santo André, mas eu optei em não ficar para não ter problemas de você cruzar com pessoas que você acaba tendo o prazer ou desprazer de cercear em verdade, né? Então, eu preferi ficar na cidade vizinha. Então, desde a academia, eu estou aqui. Tá? Então, há a possibilidade, depois que você assume uma unidade, de mudar de departamento, mudar de delegacia. Pode ser por opção ou pode ser por convite. Eu optei em ficar no Diadema, tive alguns convites para mudar de departamento, de seccional, mas eu optei em ficar. Quando eu vim para a Delegacia da Mulher, foi um desafio, porque eu tinha muita vontade e pouca experiência nessa área. E eu achava que eu estava, assim, detonando, né? A minha realidade de plantão, atender mulher em situação de violência doméstica, criança em situação de vulnerabilidade, eu achava que ia ser super tranquilo quando viesse para a Delegacia da Mulher. E é completamente diferente. Então, assim, a visão que você tem de fora é completamente diferente de quando você assume. Né? Então, conhecer a questão... Por isso que eu sempre falo que é muito importante conhecer rede, porque eu não sabia nada. Quando alguém falava assim, tem que acionar o CREAS, legal, então aciona, porque eu não sabia. Não tinha a menor noção do que era isso, sabe? De ter o contato com as escolas, de você dar oportunidade para as pessoas chegar até você para contar alguma coisa, né? Então, algumas pessoas falam assim, nossa, mas um delegado, uma delegada é inacessível. Imagina, gente, não é inacessível. É só pedir um horário para conversar. A nossa rotina é muito puxada, mas se a pessoa, olha, eu gostaria de marcar um horário, vai ser atendido e vai até tomar um café. A gente vai atender bem, não tem o menor problema. Então, eu fui visitar as escolas, fui visitar os CREAS, os CRAS, UBSs, os abrigos, enfim, fui fazendo parcerias, né, até conseguir fazer uma estrutura, mostrar a credibilidade, né, que as pessoas poderiam acreditar no trabalho da unidade, em todos os profissionais que estão aqui, porque a gente não pode esquecer que a delegacia não é feita só de delegado, mas é feita também com operacionais, e sem o trabalho deles, nós não conseguimos fazer nada, né? Então, todos precisam ser... A equipe tem de ser bem acolhida antes de você conseguir acolher bem a população, né? Então, todos bem, acaba ficando bem. Então, essa acaba sendo a trajetória, né? Nós não apenas temos o trabalho investigativo, mas também todo um trabalho de conhecer onde você está, a realidade. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Cada região tem uma realidade. Então, os estupros, por exemplo, que acontecem em Diadema, né, o modus operandi é completamente diferente se você vai para a capital, se você vai para o interior. E dependendo do interior, ainda é mais diferente ainda. Né? Então, você precisa ter elementos, conhecer bem esses elementos, para que você atue. Senão você não consegue fazer um desenvolver e trazer essa credibilidade para que as pessoas denunciem de uma forma verdadeira. Então, quem pensa na área de segurança pública, independente do estado que esteja, ele tem de ir para fazer diferença. Então, assim, eu quero ir porque eu quero salário. Gente, então, vai vender coco, sei lá, vai fazer alguma outra coisa. Não que vender coco seja alguma coisa ruim, né? Porque eu já fui vendedora e também eu adorava fazer acolhimento nesse momento quando eu vendia, né? Vendia doces e salgados caseiros com a minha mãe, né? De porta em porta. E a gente fazia acolhimento também, sabe? Às vezes a pessoa estava triste, então enquanto ela estava comprando, a gente estava lá acalmando ela, né? Dando aquela força, vai dar certo, fica tranquila, outra semana a gente ia de novo, e aí deu certo, né? Tá melhor. Então, assim, qualquer área que a gente tiver, a gente tem que ir com o coração aberto e querendo chegar num resultado, acreditar. Eu sei que eu estou passando um pouco do tempo, Dri, me perdoa.
Mas é que eu fico empolgada. Eu vou dizer para vocês um exemplo que eu tive no meu primeiro caso como advogada. Tá? Eu peguei um caso que era contra um grande supermercado e uma grande instituição financeira de cartão de crédito. E ninguém quis pegar o caso do rapaz. Foi um caso de racismo na boca do caixa ali, e ninguém queria pegar o caso dele. Eu falei assim, eu posso pegar? Eu não vou cobrar nada. Se nós ganharmos, olha só, se nós ganharmos, aí você me paga. Se não, não. Senão, tudo bem, aí você me perdoa. Mas pelo menos a gente tentou. E no dia da audiência, o advogado, ele não acreditou em mim, o advogado da outra parte. Ele começou a rir porque eu não tinha ainda a cédula da OAB, pra vocês terem uma ideia. Eu ainda estava com a folha, né, dizendo que eu tinha sido aprovada na OAB e tal. E fomos para a audiência. E eles começaram a rir de mim. Assim, menina, desiste, porque você não vai conseguir. Nós somos uma grande empresa. Né? Eu falei assim, não, eu acredito no meu cliente, eu acredito no meu potencial. E aí, quando na conciliação foram oferecer uma proposta, ofereceram, na época, tipo, R$50 de dano moral para o meu cliente. Eu falei assim, bom, se a sua moral vale isso, então, por favor, né, faça bom proveito, mas nós vamos dar seguimento no feito. E ninguém acreditava, nem o juiz acreditava no caso. Né? E ele ganhou. Meu cliente ganhou a causa, assim, com um valor considerável, e o próprio advogado e o preposto da empresa, eles falam assim, eu não estou acreditando. Assim, a gente só consegue êxito quando a gente vai com o coração aberto e querendo realmente fazer a diferença na vida de alguém. Porque não é só conhecimento que faz um grande profissional, é ter empatia também. Né? E isso em qualquer lugar que você estiver. Né? Então, eu gostaria de deixar, assim, complementando nessa pergunta, é isso que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Sejam os melhores profissionais, independente do que vocês forem fazer. Se for para vocês carregarem uma garrafinha de água, sejam os melhores carregando essa garrafinha, mas sejam vocês e sejam autênticos. Porque se vocês acreditarem em vocês, vocês vão chegar onde vocês quiserem. Obrigada, viu? Ai, que linda, é muito bom ouvir assim, né? E ver a trajetória, igual a senhora estava falando que vendia salgado. E às vezes a gente tem em mente que, não tenho condições para isso, ou para aquilo, mas o que importa é a força de vontade, né? Estudar, fazer e ir atrás. Eu tenho uma pergunta aqui da Fábia, que ela pergunta assim: para estagiar, pode ser bacharel de direito ou tem que ser só o acadêmico de direito? Para você ser estagiário na delegacia, você pode ser você pode estar na área do direito, ou você pode estar na área administrativa, também na parte de administração de empresas, pode ser na área de economia, não precisa ser estritamente na área do direito, depende do seu objetivo. Né? No nosso caso, acredito que grande parte é estudante de direito acadêmico, não tem problema. O importante é você querer conhecer a rotina. Que alguns terão um vínculo por conta de estágio obrigatório, e outros vão querer o conhecimento. Eu consegui pegar uma pessoa mandando no chat, né, que apareceu para mim, se precisa, só pode quem tem convênio. Há a possibilidade de fazer visitas também, né, de conversar com o delegado, dizer qual a sua pretensão e acompanhar a rotina. Isso também não há o menor problema, porque às vezes a pessoa não está precisando desse estágio obrigatório, né? Então ela não vai conseguir por intermédio da faculdade, né, da universidade. Então ela conversa com o delegado, né, expõe o seu desejo, e aí ele vai verificar a possibilidade de acompanhar a rotina, que isso também é possível. Está lá de qualquer jeito na pasta. Beatriz? Sim. Temos mais perguntas? Sim, temos várias perguntas aqui, o chat aqui está bombando. Espera aí, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a doutora. Quem faz a pergunta é o Fabiano, ele pergunta assim:
Embora haja possibilidade de encaminhar para outros órgãos, não seria mais recomendável encaminhar para a delegacia, visto que o descuido pode gerar um feminicídio, afinal, o agressor não avisa que vai matar a vítima, mas apenas o faz. E com o encaminhamento à delegacia, gera maior facilidade para conseguir a medida protetiva para a vítima. Fato é que o feminicídio nessa época de pandemia aumentou e muito. Sim, houve um aumento considerável em todos os estados nessa questão do feminicídio. Em tempos de pandemia, a violência doméstica ela se torna algo muito mais cruel, porque antes da pandemia já se considerava o lar como o lugar mais de maior risco para a mulher. Então, já era o lugar mais perigoso. Então, com a pandemia, você precisa ficar dentro de casa. Então, você precisa ficar no lugar mais perigoso para você. Tá? E muitas mulheres, elas não têm canais de comunicação. Então, nem todas têm celular, nem todas têm acesso a um laptop, nem todas têm acesso a familiares e amigos. Né? Então, o risco ainda torna ainda mais potencializado. Quando a gente fala de acionamento de rede, a gente fala dos casos mais que estão no início. Né? Então, vamos supor, ele começou a perturbar, ele começou as ofensas, ele começou a trazer um constrangimento para ela. E quando as pessoas que estão no entorno, ela percebe essa situação, há a possibilidade de fortalecer essa mulher no início. Né? Porque nem sempre ela entende a necessidade de fazer a ocorrência. Né? Então, eu vou comunicar a delegacia primeiro porque o feminicídio não avisa. Isso é verdade, é uma afirmativa que eu concordo. Mas você não consegue fazer, nem todos os casos, você consegue dar seguimento num registro sem que a pessoa te dê as informações. Então, ela precisa contribuir de alguma forma. Né? Então, fazer o acionamento dos serviços de acolhimento à mulher faz com que ela entenda a necessidade dela sair do risco e não há necessidade dela imediatamente romper o relacionamento. Ela vai ser cuidada, ela vai ser tirada do risco, vai ter o rompimento do ciclo da violência, né? Da forma que ela se sente acolhida e confortável. Né? Mas se você levar a informação direto para a delegacia, por exemplo, ela está sendo ameaçada de morte. A ameaça é um crime que depende da vontade dela para ter investigação. Então, trazer essa informação pode ser até por terceiras pessoas, não tem problema. Só que se ela não autorizar, a gente não vai ter investigação. A medida protetiva, ela precisa, há necessidade de entender todo o mecanismo dela. Se ela não disser, a gente não tem como avaliar os fatores de risco. Há casos que nós conseguimos, mas nem todos são assim. Então, por isso que é recomendável que, havendo a resistência dessa mulher, que seja acionados os serviços no entorno para que ela seja fortalecida e consiga denunciar. Mas se conseguir levar ela direto para a delegacia, e o ideal é que ela sempre esteja acompanhada de uma pessoa fora dessa dor, para que ela não desista no meio do caminho, para que ela consiga contar os riscos sem esquecer detalhes. Sem esquecer detalhes. Porque acontece, ela chega na delegacia, eu posso até narrar um fato para vocês. Houve um caso que a mulher chegou na delegacia pedindo socorro. Só. Tudo bem, mas o que está acontecendo? Socorro, socorro, me ajuda, socorro. E a gente não consegue entender. Nós tivemos de fazer o monitoramento dessa mulher por 24 horas até ela se acalmar, confiar no trabalho e nos narrar. E depois que ela conseguiu falar, aí sim, nós vimos que tinha tentativa de feminicídio, teve estupro, cárcere privado, ameaças, injúrias, perseguição. Ela foi amarrada no bujão de gás e o agressor cortou como chama? O cano lá do gás, eu sempre esqueço, a mangueira. Mangueira. Eu sempre travo nesse nome. Cortou a mangueira e ficou à distância com um isqueiro. Falou assim, o que eu faço? E ficava rindo da cara dela. Ele dopou essa mulher, eles eram casados,
ela foi dopada para ele manter uma relação sexual com ela, e ela engravidou por conta disso. Então, vejam, tudo isso que essa mulher passou, se nós não tivéssemos feito o acolhimento dela, entendendo aquela dor naquele momento, né, com tranquilidade, não consegue contar, agora não tem problema, amanhã a gente continua e faz monitoramento, nós aciona a rede para que todo mundo fique de olho, para que ela não sofra nenhum feminicídio, levar ela para um local mais seguro, né, não ficar na casa, né, então a gente sempre pede, ficar na casa de um amigo, de um parente, não tem casa de passagem ativa neste momento, então nós precisamos ter todas as estratégias para poder entender a fragilidade dessa mulher neste momento, para tomarmos as atitudes, né? E esse homem, ele fala assim, olha, vocês não vão conseguir provar e muito menos ter algo contra mim. Ele foi preso, né? Graças a Deus nós conseguimos, né? Toda a equipe trabalhou muito em cima desse caso, desse e de tantos outros semelhantes, mas tudo isso entender a fragilidade, acionar os serviços e trabalhar todos juntos, né? Nós precisamos trabalhar em equipe. Infelizmente, não são em todos os locais que há vara especializada de violência doméstica, né? Então, nem sempre nós temos como juntar todos, né? Segurança pública, sistema de justiça, rede de proteção, para que juntos consigamos fazer a diferença. Mas com aquilo que nós temos, conseguimos trabalhar. Né? Então, aciona a rede, viu que não está dando resultado? Leva para a delegacia, com a delegacia aciona a rede, a gente faz todo um trabalho e tira essa mulher do risco. Doutora Adriana, dá tempo de fazer mais perguntas? Tá? Então, teve três perguntas. Cada uma de vocês, aí só pedindo aí a gente fazer uma resposta mais rápida, para não ocupar demais o tempo da doutora Renata, que a gente combinou 1h30, mas por nós a gente fica aqui, né, André? A gente fica aqui até as 8, porque tá maravilhoso ouvir a doutora Renata. Então, 3 perguntas eu tentei reformular para ficar em uma só. Perguntam assim, como a senhora lida no dia a dia e como que faz para não se envolver emocionalmente, se teve já algum caso que te desestabilizou, assim? Tá. Nós não podemos nos envolver emocionalmente, porque senão a gente se torna parte do conflito. Então, você tem que ter frieza. Se o profissional percebe que não tem condições de seguir na investigação sem se envolver, é interessante que solicite que outro colega tome a frente desse trabalho. São ocorrências muito cruéis, muito difíceis de lidar, mas eu consegui me trabalhar nesses anos, né, 12 anos como delegada de polícia, eu consegui me trabalhar para que eu não me envolvesse, né? Então, ficar fria e trabalhar. Um dos casos assim que me comoveu e que eu tive que optar no que fazer foi quando o meu avô morreu. É uma coisa de consideração, na realidade, né? Minha avó casou com esse senhor e eu tinha ele como meu avô mesmo, né? Então, nós éramos muito, muito ligados. E ele faleceu, né? Minha família me ligou para informar, eles moram no interior de São Paulo, e eu estava naquele momento com um caso de um menino que tinha sido estuprado por 5 homens, e ele era uma criança com deficiência intelectual, e não entendia qual era... meu marido escreveu, é isso mesmo, o tio Chico. Vocês me perdoem se eu me emocionar aqui, mas foi bem difícil relembrar tudo isso. Então, eu tinha que optar, ir para a cidade e participar do velório, ou ficar e seguir com a investigação daquele caso que era muito grave. E eu optei em ficar, né? Não pelo meu envolvimento emocional, mas por entender que era um caso muito grave, e eu compreendi que o que eu tinha de fazer, enquanto eu chamava ele de tio, né? Enquanto ele estava vivo, eu fiz tudo o que eu podia,
né? Eu curti, fiz piada, brinquei. Então, eu honrei ele enquanto ele estava vivo. E naquele momento, ele não precisava de mim, mas aquele menino precisava de uma resposta do Estado, né? E estava nas minhas mãos. Então, aí eu tive que fazer um acordo com a família. Se eles não se importassem, se eles não se importavam de seguir comigo naquele dia, que eu ia fazer todos os levantamentos, encaminhar a criança para o IML e tal, se eu chorasse, que eles não se importassem, porque as minhas lágrimas é porque eu estava sofrendo naquele momento por algo pessoal, mas que ia passar. Então, assim, foi o dia inteiro de lágrimas, tanto do meu lado quanto deles, porque eles estavam sofrendo com o problema deles e sofrendo por mim, né? Mas a gente conseguiu trabalhar e deu certo, a gente conseguiu fazer o indiciamento de todos os envolvidos, né? Conseguimos provas necessárias para que houvesse o desfecho esperado dentro do inquérito. Então, assim, esse foi um dos casos que eu tive de optar entre o trabalho ou seguir com um ente querido, mas eu sempre fui dessa visão. Honrar enquanto está vivo, porque depois que morreu, assim, eu não preciso mostrar para as pessoas que estão no velório que eu estou ali. Eu precisava mostrar para a pessoa que se foi que ela era importante para mim. Que lindo, obrigada, viu, doutora Bia? Você quer fazer a próxima pergunta e última, por favor? Sim, faço sim. Peraí, só um minuto. Enquanto ela procura a pergunta, eu posso fazer 2 perguntas rapidinhas que eu acabei anotando aqui. Na Delegacia das Mulheres, o atendimento é diferenciado, por exemplo, para uma mulher trans ou uma mulher homossexual? O tratamento é o mesmo. Elas feito são na Delegacia da atendidas Mulher. São atendidas na Delegacia da Mulher, isso. Esse questionamento era muito feito antes da mudança do decreto de 2020, porque nós tínhamos dúvidas, seriam atendidas na delegacia, assim, em questão de Estado, tá? Seria feito atendimento na Delegacia da Mulher ou se seria aberta uma delegacia específica para o atendimento, assim como tem no DHPP, né? Uma unidade lá específica, né? Dos crimes de intolerância e tal. Mas, particularmente, eu sempre atendi. Nunca tive o menor problema de atender mulheres trans, e inclusive questão de gênero, né? Então, nós já tivemos questões aqui na delegacia de pedir medida protetiva para casal homossexual do sexo masculino, porém, um deles, embora com todas as características masculinas, ele se sentia uma mulher. E não mudou o nome, não fez mudanças hormonais, não fez nada, mas ele sentia, né? E ela, né, se sentia dessa forma. Então, eu não vi o menor problema, inclusive solicitei medida protetiva e foi deferida. A gente tem que fazer uma fundamentação muito mais complexa do que se fosse para uma mulher do sexo e gênero feminino, né? E tudo bem, tudo bem. Que, assim, André, particularmente, eu não tenho o menor problema de atender qualquer pessoa. Entendeu? Precisou, as portas estão abertas, a minha equipe está super preparada para atender, independente de quem seja. Né? Desde que seja uma pessoa que precise de ajuda, nós estamos aqui para isso. Mas, falando em questão de todas as unidades de Estado, gênero feminino é Delegacia da Mulher. Mulher trans atendida na Delegacia da Mulher, sem qualquer problema. Tá, obrigada. E só mais uma coisa, uma vez que eu tive uma experiência de ir até a Delegacia da Mulher para ser testemunha, na Delegacia da Mulher só trabalhava mulher. É sempre assim ou isso muda de região para região? Muda, porque não há mulheres suficientes, né, para todas as unidades, né? Nós temos 134 unidades em São Paulo. Né? São Paulo é o estado com mais delegacias da mulher. E eu, particularmente, de novo, né? Eu particularmente, eu prefiro trabalhar com misto,
com mulheres e homens, porque os homens eles precisam ter a sensibilidade e saber lidar com questões do gênero feminino, né? Eles precisam também fazer esse acolhimento. E tem homens que atendem bem melhor que mulher até, sabe? Então, o que toda a sociedade precisa entender é que na delegacia da mulher não se atende só mulher, nós atendemos os agressores também, nós atendemos testemunhas do sexo e gênero masculino, e nem sempre eles respeitam a autoridade. Então, eu já tive problemas de ter de me impor com agressores, zerar a voz de prisão, porque eles não tiveram o respeito comigo, né? Ou comigo ou com as minhas profissionais, né, daqui da unidade. Então, tendo homens no local, você consegue se impor ainda mais. Então, por exemplo, se a minha escrivã tem de ouvir um agressor que eu considero, ou que ela já avaliou ali, e é arriscado ouvir sozinha, então fica um investigador ou um escrivão do sexo masculino ali nas imediações para que faça a proteção dela. Então, eu prefiro... na minha unidade, eu tenho escrivão e escrivã, investigador e investigadora. Tenho os dois. E no meu plantão, quem está no plantão da unidade é um homem, mas todas as mulheres que são atendidas por ele saem agradecidas. Ele é um fofo mesmo, sabe? Todos aqui são os fofos, vocês precisam conhecer. Todos estão convidados para vir aqui tomar um café e conhecer minha equipe. São maravilhosos. Para encerrar aqui as perguntas, a última pergunta, o Marco Antônio, ele gostaria de saber se o estágio tem algum prazo determinado. Legalmente são 2 anos, né? Mas é o que nós tínhamos até comentado antes, dependendo do interesse da pessoa, né? Se não é um estágio obrigatório da faculdade para cumprir todas as exigências para a formação, pode ser um período menor, pode ser um período maior, aí varia de caso a caso. Ele teria de conversar na unidade que ele tem interesse em acompanhar para poder verificar, né, dentro da realidade dele, o que seria interessante fazer. Tá bom, doutora Renata. Obrigada pela resposta. Ana? Imagina. Quero agradecer também a doutora Renata pelas respostas, tá? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, acho que agora nós já estamos aí bem adiantadas com a hora. Quero perguntar à Andréia se ela gostaria de fazer suas considerações finais, depois passar a palavra à doutora Renata e eu faço o encerramento do nosso evento. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer, foi um aprendizado e tanto, e eu tenho certeza que são esses momentos que os acadêmicos nunca vão esquecer, esse aprendizado, esse momento de conhecimento. Muito obrigada por ceder o seu tempo, que eu sei que é muito precioso, e agradecer a doutora Adriana também, por poder nos prestigiar com esse momento, e é só agradecimentos. São muito honrados, né? Obrigada, André. Eu queria perguntar se a doutora Renata gostaria de fazer suas considerações finais. Fique à vontade, Rê. Tá, joia. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada a todos que acompanharam. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu me senti muito, muito honrada e muito grata por esse tempo que passamos juntos e juntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum outro questionamento que não foi enfrentado neste momento, pelo Instagram eu respondo também, não tenho nenhum problema, né? Coloco à disposição de todos. E é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos imensamente, né? É gozado, assim, porque eu começo com a doutora Renata e depois eu fala, Rê. A gente se trai, né? Mas faz parte dessa nova realidade virtual, fica tudo mais próximo, né? Aparentemente, e assim, eu tenho uma admiração tremenda pela Renata, e assim, vocês todos entenderam o porquê
agora, né, eu tenho essa felicidade de dizer que eu tenho os melhores amigos, né, felizmente, as pessoas que eu tenho a alegria de poder dizer, olha, essa pessoa é incrível, ela realmente é incrível, e aí é muito bom poder trazer as pessoas para falar, assim, com esse amor sobre aquilo que tu fazes, assim, eu tenho a impressão, olha, nós tivemos aqui mais de 330 pessoas nos acompanhando ao longo da tua fala, e assim, o público oscilou ali coisa pouca, gente caindo, gente voltando, né, porque a internet também sabota, mas a gente está aqui com o público inteiro até o final do evento, porque realmente foi uma fala muito bonita, muito inspiradora, eu me emocionei quando tu contou da história, né, desse menino, dessa escolha que tu precisou fazer, e eu acho que é nesses momentos que a gente consegue identificar quem são os grandes profissionais, né? Isso não tem nada a ver com o salário que tu ganha ou o quão famoso é a pessoa. O grande profissional é quem consegue fazer uma escolha como essa, né? E se tem algum legado que eu posso aspirar, deixar desse trabalho que a gente está realizando aqui à frente da comissão do acadêmico e da acadêmica de direito que a gente está realizando, nós todas juntas aqui, eu, as meninas, a Andréia, querida, todas as nossas coordenadoras e coordenadores, é conseguir trazer para os acadêmicos esses valores, né? Porque uma coisa que eu sempre digo é que os nossos eventos, eles têm um quê de magia, porque você entra na vida, na história dessas pessoas que estão aqui te ouvindo, e tu vai fazer diferença na vida delas, né? Eu vi pessoas falando aqui, já escolhi meu tema do TCC, outro falando, eu quero muito fazer, eu quero ir, como eu faço para fazer estágio em Diadema? Então, assim, já saiu com uma série de fãs aqui desse momento, mas é muito bom isso, é muito bom que as pessoas tenham essa noção do que é o mundo real, de como ele realmente deve ser, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que é muito vazia, que dá muita importância para aparências, para status, né? Pessoas que falam isso, eu quero trabalhar no serviço público por causa da estabilidade, por causa do salário. Gente, não tem nada a ver com isso. Nenhuma carreira jurídica tem a ver com quanto você vai ganhar, mas o quanto você consegue ajudar as pessoas através do teu conhecimento. Esse tem que ser o foco. Todo o resto é consequência, né? Porque eu tenho certeza, Rê, tu é uma pessoa completamente competente. Se tu tivesse continuado com a sua mãe, vocês hoje teriam uma grande empresa, né? Multinacional de vendas de doces e salgados, seriam super riquíssimas, mas talvez tu não fosse tão feliz quanto tu é, fazendo algo que faz diferença na vida de todo mundo. Então, sabe, é sobre isso. Se tem alguma coisa que vai, assim, que aquece meu coração, é pensar isso, pensar que a gente consegue trazer esses momentos para as pessoas, consegue trazer essas reflexões, esses insights do tipo, olha, pensa naquilo que é verdadeiro, isso é que vai te trazer a felicidade, né? Não se deixa levar por esses barulhos do, eu vou escolher tributário, porque todo mundo de tributário é rico. Mas será que você vai ser feliz sendo advogado de tributário? Nada contra, se você vai ser feliz, vai lá. Mas assim, não escolhe por conta disso, porque isso não vai te fazer feliz, né? Então, Rê, quero te agradecer de todo o coração, tu é muito inspiradora, é sempre maravilhoso te ouvir, é sempre maravilhoso estar contigo, tu é uma pessoa iluminada. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, essas pessoas do Brasil inteiro que nos brindam aqui com a sua presença, com toda essa gentileza aqui ao longo do chat. Quero deixar um convite, no dia 24 nós vamos fazer uma palestra falando sobre um ponto que a Rê tocou, que é essa questão qual é o papel do homem em relação a essa questão dessa estrutura machista, o que os homens podem fazer, de que forma eles podem contribuir nessa luta pela igualdade de gênero. Então, eu quero deixar aqui o convite, gostaria muito de contar com a presença de vocês, convidem os amigos, vai ser no dia 24, às 10 horas da manhã, os amigos, os colegas, os conhecidos, e vai ser um prazer reencontrá-los aqui. Então, quero deixar mais uma vez o meu beijo, meu agradecimento a essa profissional maravilhosa que nos inspirou aqui ao longo da tarde, e agradecer muito a querida Andréia, agradecer a Ana, a Beatriz, que desempenharam o papel de mediação de forma fantástica, foram elogiadas aqui no chat, eu não pude deixar de dizer, elas nos orgulham, né, todo o trabalho que nós fazemos porque a gente sabe que em cada instituição de ensino tem uma Ana Clara, que é uma aluna fantástica, diferenciada,
diferenciada, tem uma Beatriz, que é uma aluna fantástica, dedicada, que merece que nós trabalhemos com a dedicação que nós trabalhamos por vocês. Então, muito obrigada e até a próxima, dia 24, a gente tem um encontro marcado. Um beijo a todos e até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.